Bom dia, Davi. Esperando aqui a galera entrar para a gente começar a dar continuidade, né, aos nossos conteúdos. Hoje é o último dia, né, de aula. Bom dia, bom dia. Bom dia, Poliana. Bom dia. Bom dia a todos. A gente vai dar continuidade, né, aos nossos estudos filosóficos, né? Mas antes de tudo, eu queria perguntar como vocês estão. Hoje é a nossa última aula. E a gente viu muitas coisas, né? Muitos pensadores, muitos pensamentos, né? Filosóficos muito intensos, né? Muito contundentes, assim, muito interessantes também, né? Se pensar dessa forma. É, então a gente percebe aí que a gente deu um salto grande no desenvolvimento dos estudos filosóficos. A gente percebe que os estudos filosóficos são extremamente importantes nesse contexto relacional, nesse contexto de vivência, né? É, nesse contexto reflexivo mesmo sobre as coisas, né, sobre a vida, sobre como as estruturas são construídas, né? Então a gente acaba fazendo um revisionismo, né? Traz aí uma revisão histórica muito grande da percepção que esses caras, né, que esses filósofos trazem aí para a gente, enquanto processo de contribuição, né, para a gente tentar fazer, né, e chegar à razão, fazer o melhor com a razão, com esse pensamento científico, esse pensamento teórico, aquele pensamento que é construído dentro das universidades, né, um pensamento universitário, um pensamento que modifica mesmo a forma, o modo da gente pensar, né? E agir também, né? Então é extremamente importante. A gente viu um pouco do Kant, né? O Kant é extremamente importante nessas estruturas do pensamento, porque ele faz parte de uma teoria do conhecimento, teoria filosófica do conhecimento. Ele traz aí aspectos extremamente importantes para dizer, né, sobre essas categorias, os imperativos categóricos, né, hipotéticos, que é a tese que está dentro da tese dele, porque ele escreve muito, escreve muitas coisas, né? Ele traz também algumas características sobre a ideia de autonomia, né? Autonomia da razão, autonomia do exercício humano de pensar, né? Então ele é extremamente importante nessas estruturas. A gente viu um pouco mais sobre o utilitarismo, né? Como o utilitarismo é visto como um caminho filosófico também, atribuído ao conceito da moral, né? Atribuindo-se aí aos estudos da moral e da ética, né? Então a gente percebe que dentro desses conteúdos a gente acaba tendo visões, né? Vários tipos de visões importantes, né? Vários tipos de visões que vêm para poder contribuir,
né, na nossa forma de pensar o mundo, de pensar as coisas, pensar nós mesmos, né? Então, essa é uma das características extremamente importantes, né, da sociologia ou da filosofia em específico. Queria perguntar para vocês se vocês tiveram alguma dúvida, tiveram alguma dificuldade, antes de passar a última atividade do semestre, né, para vocês. Quero agradecer também a vocês com o empenho, desempenho de vocês também para assistir essas aulas, né, de filosofia, de sociologia. Eu agradeço muito a vocês, né, e quero deixar aí a minha gratidão e desejar a vocês boas férias, né, até então. E a gente vai continuar aí o nosso dar continuidade aos nossos temas, né? Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, para esclarecer, na verdade, podem escrever aí no chat. Bom, a gente parou no David Hume, né? David Hume, ele é um cara extremamente importante, ele vive entre, né, 1711 até 1776. Ele é um dos filósofos muito utilizados, né, em teses, dissertações, TCCs, né, conclusões de curso acadêmico e no curso de vocês que é o processo, né, de desenvolvimento educativo, que é do ensino médio. Também existem o David Hume em algumas teorias, assim, as teorias dele voltado para o ensino fundamental, né? A gente acaba trazendo algumas características do David Hume para serem trabalhadas no ensino fundamental, médio e superior. Então, ele é um cara extremamente importante, ele vivencia essa teoria utilitária, né, essa teoria filosófica da utilidade, né, vamos dizer assim. Então, é o utilitarismo, né, ele traz essa utilidade dentro de um processo que implica o exercício da política, a noção e a percepção que nós temos dentro desse envolvimento político, né, que a gente percebe que a maioria das pessoas, dos filósofos ou dos sociólogos participam também. Ele vem trazendo reflexões sobre essa noção de exercício político, dentro dessa categoria da moral, da ética, né? Então ele é extremamente importante nesse sentido. Ele traz também a utilidade dentro de uma esfera ética, né? Como meta da felicidade. Ele fala que a ética é a meta da felicidade. Então ele traz essa ideia da utilidade dentro do aspecto extremamente ético que te traz a felicidade necessariamente, que é o fim, né? É o fim das nossas ações, né? Então ele traz essas características. Tem outro pensador dentro do texto do livro de vocês que é o Jeremy Bentham, né? O Bentham, ele traz aí, ele sustenta algumas teses. Essas teses são extremamente importantes também ao analisar as teorias filosóficas utilitaristas. Ele traz, enquanto perspectiva, enquanto tese, que todos os indivíduos desejam a própria felicidade. Essa felicidade é um direito, é baseada na liberdade, né? É proposta, sugerida pela sociedade humana, né? Então ele traz essa ideia da própria felicidade dentro dessa tese dele. Ele fala também que é necessário que os indivíduos busquem a própria felicidade e essa própria felicidade também seja buscada de forma a agregar todas as pessoas, né? Ou a maioria das pessoas em específico, como a teoria utilitarista traz. Ele fala também que os indivíduos, né, dentro desse aspecto, ele traga uma felicidade pautada na ética, que os indivíduos estabeleçam um critério, e esse critério seja necessariamente a felicidade, mas que todas as ações sejam éticas para se chegar à felicidade. Ele traz também, dentro desse contexto, ele fala sobre que as ações devem ser avaliadas diante das suas consequências.
a maioria das pessoas não pensam nas consequências, né? Então, isso torna as teses dele um processo consequencialista, ou seja, é necessário que você se utilize da ética para que você perceba que dentro disso haja consequências boas e favoráveis, que traga felicidade a todos, que traga felicidade para a maioria das pessoas, né? Vou admitir aqui o Gustavo. Dentro disso, ele também fala de alguns critérios. O critério para mensurar é a utilidade. Para poder chegar a esse contexto da felicidade, para poder alcançar esse caminho ético, é necessário que você tenha um critério para mensurar. Mensurar é uma utilidade, né? Mensurar como você vai chegar lá no final, ou como você vai começar, é necessário você ter essa visão utilitarista, né? É necessário você ter essa visão utilitária, é extremamente útil, né? Mensurar as coisas. Ele fala sobre um bem fundamental, que é a felicidade. Né? Ele fala que esse bem fundamental é uma necessidade humana, é uma necessidade da qual nós todos, né, nós todos seres humanos, estamos em busca da felicidade, né? Tem até um filme, Em Busca da Felicidade, eu acho que com Will Smith, né? Eu acho que é interessante também falar sobre essa característica, né, da utilidade dentro dos princípios do trabalho, do desenvolvimento intelectual, da correria que ele tem, né, no mundo capitalista, principalmente norte-americano, aquela ideia de competição, né, até chegar ao princípio da felicidade. É interessante, o filme é muito bom. Bem, o Bentham também, ele fala sobre um critério, né? Ele fala assim que o critério da felicidade é determinada pelo indivíduo, né? Então esse critério é estabelecido a priori pelo indivíduo, né? Então o indivíduo, ele tem essa possibilidade de escolha e é conduzido por ele mesmo, né? Então ele tem uma reflexão, ele percebe a necessidade e ele corre atrás, né? Ele corre atrás para poder ser um pouco mais feliz. Ele fala também sobre a felicidade plena. E o que seria a felicidade plena para o Bentham? Ele fala o seguinte, que a felicidade plena, ela só se realiza em pró da maioria das pessoas. Né? Se não for em prol da maioria das pessoas, não existe felicidade. Se você não conduzir a sua política, né? Se você não conduzir a sua noção discursiva, os seus pensamentos reflexivos para uma noção de liberdade, de democracia, de princípios, e trazer aí as benesses, né, para toda a população, isso não se tornaria uma felicidade plena. Para ele, felicidade plena se estabelece aí no bem-estar de todo mundo, né, no bem-estar de todas as pessoas, né, ela se realiza em pró dessas pessoas. Tem outro filósofo também no livro de vocês, que é bem interessante. Eu gosto muito dele, mas eu prefiro o Peter Singer, né, dentro dessa estrutura utilitarista preferencial. Gosto demais dele. Eu acredito que Peter Singer é um dos caras fenomenais norte-americanos. Assim, ele traz aí uma noção utilitária extremamente importante, reflexões também extremamente importantes, né? Principalmente quando ele reflete sobre o que é morte, né, e o que é vida dentro do contexto utilitarista. Eu acho fenomenal. Mas existe aí no livro de vocês um cara chamado Stuart Mill, né? E ele vai falar sobre a consciência moral. Dentro disso, ele fala que modifica o ponto de partida, ele sai, né, de um ponto específico do utilitarismo e utiliza o utilitarismo como uma relação de prazer, né? Ele utiliza essa noção de felicidade, de consciência moral, atribuída às relações de prazer. Né? Então, ele troca o prazer sensorial pelos prazeres inteiramente intelectuais, racionalizados. É a produção que você tem, é o produto
humano que a gente tem é a razão, né? É o conhecimento, são princípios fundamentais para o Stuart Mill. Ele vai trazer também a ideia de que o homem se apropria da consciência moral, né? Ele se apropria e traz uma ideia de justiça, né? Ele traz essa ideia de justiça dentro da condição de análise sobre a moralidade, né? Se a gente for pensar hoje, as bagunças que a gente está vivenciando aí, sobre racialidade, sobre violência policial, sobre a desigualdade social, sobre desigualdade econômica, desigualdade de raças e de racialidade, né? Então a gente vai perceber que ele está tratando de assuntos específicos que trazem e que estão ligados a essa consciência moral, por exemplo, né? Então ele traz essa noção de moralidade e trazendo essa noção de estudo da ética, né? Porque a ética deriva desses procedimentos da moral, ele traz uma ideia de justiça, né? Então é extremamente interessante a ideia dele, e ele fala sobre os bens mais preciosos, né? Cobiçados pelos seres humanos, né? Que eu acho que são unicamente humanos isso. É a virtude, o autorrespeito, né? A dignidade e o autodesenvolvimento. Então, ele vai trazer essas características, esses princípios extremamente cobiçados pelo homem, porque o homem quer ser um cara virtuoso, ele quer ter um autorrespeito, ele quer viver em dignidade, ele quer ser um cara de autodesenvolvimento, ser extremamente produtivo, né? E é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente está aqui. Eu estudo até hoje, né? E vivo estudando o tempo inteiro, faço curso daqui, faço curso de lá, faço graduações e uma série de outras coisas. Então a gente está sempre nesse processo, nessa busca, né, do prazer intelectual, porque somente isso se fundamenta, né, como essencial e como uma ideia essencial do ser humano, né? Eu sei que a maioria das pessoas gostariam de viver na farra, na pinga, no foguete, né, no funkzão, bumbum tam para lá, para cá, então todo é mais legal, né? É bem mais fácil de se viver assim, né? Eu acredito. Mas esse contexto de buscar aprimoração, buscar compreensão sobre as coisas, buscar ser uma pessoa extremamente produtiva, faz parte dos nossos desejos enquanto seres humanos, né? Então, isso aí está inerente a qualquer vontade que você queira, você gosta e gostaria de perceber e conduzir o seu pensamento a um específico, fenômeno, né? Seja ele estudar o funk, seja ele estudar a história social brasileira, a história da sociologia brasileira, ou seja ele estudos da medicina, né? Então, você sempre vai se orientar por algo que te traga prazer, né? Dentro disso, o Stuart Mill também ele traz elementos que constituem a vida moral, né? E esses elementos são a capacidade própria do intelecto, né? A harmonia dos sentimentos em específico, a amizade, né? É extremamente importante nessa construção, né? Do ser moral, do indivíduo moral, e a cooperação. Ele traz esses elementos aí para dizer, para construir essa tese utilitarista dele, né? Essa tese que visa a utilidade, né? Que visa os procedimentos consequencialistas, né? Que nós temos e as ações consequencialistas que nós temos dentro desse globo chamado Terra, né? E das relações sociais que a gente conduz. Então, portanto, nós vimos aí, né, a teoria de Stuart Mill, nós vimos as teorias de Bentham, nós vimos também uma teoria que é o do Kant, né, a teoria do Kant, porque a gente está estudando teoria moderna, né, a filosofia moderna e iluminista, o caminho que esses pensamentos fazem, e esse caminho também que é prolongado, né? Porque acaba que a gente
utiliza esses pensamentos até hoje para discutir algumas ações em específico, principalmente na política, principalmente no desenvolvimento econômico, principalmente na ideia de direito à educação, que aí rolou lá quem tem acesso, quem não tem acesso à internet, virou uma bagunça danada. Então, todas essas discussões filosóficas, elas trazem para nós reflexões, né, sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano, né? Então, ele traz aí para nós algumas referências. Voltando a um pouco falar sobre Kant, a filosofia de Kant, ela se orienta pela inovação, pelo pensamento imperativo categórico, né? Eu não sei se vocês compreenderam de uma forma clara. Ele vai trazer isso aí como uma tese essencial para discutir a ação moral e a conduta ética do ser humano. Então, ele vai falar sobre o imperativo categórico. Esses imperativos categóricos identificado pela lei de conduta. Essa lei de conduta é estabelecida a priori dentro da condição moral, dentro da condição de reflexão, né? Essa reflexão, ela é baseada numa racionalização, num autoentendimento das coisas, né? Numa autonomia, ou seja, gerar leis para si mesmo. Ele também destaca a felicidade como meta dos atos, né? Então, ou seja, não é porque você alimenta um mendigo que você vai buscar ou que você vai ter livre acesso ao céu. A sua ação, ela deve ser a melhor possível com relação às outras pessoas, né? Sem buscar nenhuma coisa em troca, né? Então, ele traz essa noção que ele estabelece esses tipos de princípio, né? E ele vai trazer essas noções de metas e atos, né, em específico nas suas ações. Ele submete as escolhas, né, das nossas circunstâncias, né, a escolha circunstancial desse processo de realização de vida terrena, né? Então, ele percebe que o indivíduo ele parte desses princípios, né? Ele traz aí uma noção extremamente importante. Dentro disso, existe também o legado, né, iluminista. Por que ele é tão importante? Por que ele está na grade curricular de vocês? Todas essas histórias, todas essas pessoas, né, fizeram e construíram ideias sobre o desenvolvimento humano, sobre a ideia de consciência que nós devemos ter. Então, é adequado ter filosofia no ensino médio, é adequado ter ensino da filosofia no ensino fundamental e mais adequado ainda ter filosofia e sociologia também nas formações superiores, né? Justamente porque a gente precisa saber como foi o passado, né? Como as pessoas pensaram o passado. E o passado está muito presente, né? Se a gente for ligar a TV ali, a Fátima Bernardes está falando do negócio que as pessoas estavam falando em Sísifo, lá antes de Cristo, por exemplo, né? Que é teorizando o absurdo. Teoriza o absurdo como morte, suicídio, preconceito, discriminação, desigualdade. Então, todas essas características da gente discutir esses assuntos, assim como... Por isso que o Karnal, né, o Pondé, esses grandes filósofos aí brasileiros, pegaram um boom do processo de desenvolvimento de reflexão brasileira, porque não se teve reflexões tão intensas assim no Brasil, né? A gente é visto lá como, sei lá, indígenas ou como pessoas que não possuem conhecimento. Ainda estava aquele discurso de vanguarda, né, europeia, que a gente não é evoluído. Então, eu acho que eles trouxeram aí com eles argumentos muito fortes para se discutir a filosofia, né, a filosofia contemporânea, abarcando aí todos esses caras, né, Kant, Stuart Mill, Sócrates, Aristóteles, Platão e uma série de outras pessoas aí para discutirem essas pessoas mortas há muito tempo, né, há séculos, né,
eles estão vivos, né, hoje ainda, dentro desses escritos, dentro dessas reflexões, dentro desses pensamentos aí reflexivos que a gente tem todos os dias. O legado do iluminismo é pautado dentro de um modelo cultural. Esse modelo cultural é uma característica filosófica científica. Ele parte lá do princípio do século XIX, né? Ele molda no 16, né, para o 18, ele vai moldar o século XIX e o século XX, então por isso que a gente vê muito filosofia, vê muito essas filosofias modernas, vê muito essas filosofias iluministas, porque elas fazem parte, e demorou, né? Demorou cair aí dentro de um currículo, dentro de uma sala de aula, na boca dos professores, para discutir essas características tão importantes que a filosofia traz, né? E reflexões extremamente importantes. Dando voz, né, a essas pessoas mortas, a essas pessoas vivas, né, que trazem aí ideias filosóficas, pensamentos, teses, teorias sobre o ser humano, sobre a moral, sobre a ética, suas condutas, né, as suas ações, por exemplo. Então a gente vive no reflexo, refletindo, na verdade, as nossas ações, até tentar chegar num momento ou num lugar melhor, né? Assim, que agregue todas as pessoas de forma democrática, agregue todos os indivíduos em um pensamento autônomo, né? Então, a filosofia ela traz aí essas características e o iluminismo traz aí também essas características muito importantes nesse período. Então, tendo influências, né, essa filosofia iluminista, ela vai seguir uma influência muito grande até hoje, né, de Hegel, de Freud, né, de Karl Marx, né, e algumas outras pessoas que vão sendo conduzidas a esse pensamento, né, Maquiavel também a gente viu, foi extremamente importante, John Locke, Rousseau, né, o cara é extremamente importante nesse processo. Então a gente percebe isso. E no livro de vocês, o livro de vocês realmente traz aí um revisionismo histórico sobre a filosofia, o caminho que a filosofia traçou, né, dentro dessa ordem científica, dentro desse pensamento racionalizado. O livro de vocês traz aí como referência algumas pessoas importantes aí no processo de desenvolvimento do pensamento racional, filosófico, né, e científico. O livro de vocês traz algumas características sobre a ideia de uma falência de uma civilização tradicional, quase, né? A gente percebe que tem uma série de pessoas falando do terraplanismo, né? Da Terra ainda ser, sei lá, geocêntrica, né? Um pensamento extremamente geocêntrico, a Terra ser o centro do, da galáxia, do universo, um pensamento extremamente egoísta, né? Se a gente for pensar assim. Então, a filosofia ela vem trazendo essas características aí extremamente importantes. Eu espero que tenha contribuído para vocês pensarem um pouco, né? Até se sentirem um pouco mais felizes com a filosofia. Eu não sei se é possível fazer isso, mas eu fico feliz com os estudos filosóficos. Eu aprendi, na verdade, a ser feliz com esses estudos filosóficos porque eu penso em mim, né? Eu penso na minha posição enquanto ser na Terra e ser produtivo e correr atrás. Enquanto mulher também eu me coloco dentro desse processo, porque não é fácil, né? Uma série de pessoas pensam que somente homens podem ter o conhecimento e a gente percebe que nesse processo iluminista a gente só vê homens, né? Como caras do desenvolvimento racional, sei que eles são extremamente importantes, mas no livro de vocês não traz Hipátia, por exemplo, que foi uma das pessoas extremamente importantes na filosofia também no período, né, pré-medieval. Então, eu acredito que é extremamente importante a gente pensar nisso também. A gente cita muitos homens, né, na filosofia,
por conta do espaço que eles possuem, com mais visibilidade, com mais caminhos, né, econômicos, porque eles possuem condições econômicas melhores que as mulheres às vezes, né? Então, e também às vezes as mulheres elas procuram outros tipos de coisas para se fazer. Mas existem mulheres astronautas, existem mulheres fazendo outros tipos de funções. Mas a filosofia mesmo, né, nesse ponto, né, ocidental, peca muito por não terem agregado tantas mulheres, né? Nessa produção filosófica. E eu acho isso triste, eu acho isso ruim, porque eu gostaria de ouvir mais mulheres, né? Quais são os tipos de visão que as mulheres possuem sobre as coisas. Então, ele vai trazer essa noção, né, de uma consciência, de uma consciência universal. Essa filosofia científica iluminista, ela traz essa ideia de civilização universal racionalizada, e logo depois ela vai pensar muito melhor, né? Então, como a gente tem uma visão extremamente dinâmica sobre as coisas, o pensamento vai sendo modificado, ou vai sendo excluído uma coisa ali, acrescentado coisas acolá, né? Então, vai ser produtos, né, de uma reflexão intensa do ser humano dentro das suas realidades. No iluminismo também, o iluminismo ele fala sobre um esgotamento dos modelos explicativos da realidade que, de fato, estariam grudados, né, estabelecidos dentro de um critério extremamente tradicional, né, movidos pela ordem religiosa, movidos pelas estruturas religiosas, que não agregam princípios de autonomia, liberdade e criatividade para as pessoas. A gente tem 7 minutos, eu gostaria aqui de pedir a vocês que vocês fizessem ou falassem, né? Não precisa escrever, mas falassem sobre as suas dificuldades na filosofia, ou se teve alguma dificuldade, as suas relações também com um prazer, né, de estudar a filosofia. Como foi para vocês, como está sendo para vocês aí a vida de vocês, né? Se está tendo correria, está problemático. Queria saber um pouco, queria desejar para vocês boas férias, né? Boas férias assim dentro de casa, mas a gente vai se dedicar à comida, né? Vai se dedicar à cama, se dedicar a algumas outras coisas extremamente importantes, fazer outras coisas também, produzir outras coisas também. Eu quero desejar para vocês boas férias, quero agradecê-los pelo esforço de vocês por estarem aqui, né, para assistir essas aulas de sociologia e filosofia. A maioria das pessoas não gostam disso, não gostam de estudar sociologia e filosofia, não gostam de ouvir, né, as pessoas dizerem, mas essa disciplina ela se torna extremamente importante para a construção do indivíduo, de um indivíduo melhorado, de um indivíduo livre, né? Então, eu acredito que essas disciplinas elas modificam a mente e modificam as pessoas todos os dias. Então, vou deixar vocês falarem um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa? Amandinha, Ana Priscila, Gustavo, Davi, Igor. Igor quer falar alguma coisa? O Igor está sempre presente, né? Amandinha, a Jordana. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa que ficou confusa? Que às vezes a filosofia é um pouco confusa, né? Mas eu queria saber um pouco de vocês. Se está tudo bem, se o conteúdo está tudo bem. E eu vou deixar a atividade, né? A última atividade do semestre, da página 16 à página 19. Já passo para o Célio agorinha mesmo, para vocês fazerem, tá? E eu termino o conteúdo, né? O conteúdo é esse. Eu me diverti bastante, assim, estando aqui com vocês, pensando, voltando, né? Essas literaturas, uma vez que eu estou em outro tipo de literatura hoje, mas olha as crianças gritando. Mas e outra relação com a vida, né? Porque ser mãe de 2 gêmeos é muito difícil. Então queria agradecê-los e queria
perguntar se está tudo bem. Está tudo bem? O conteúdo está certo? Está tudo bem? Não tem perguntas? Não tem dúvidas? Que às vezes vocês possuem dúvidas, dúvidas com palavras, dúvidas com conteúdo, dúvidas com teses, com pessoas, né? Com teóricos. Tem alguma dúvida? Tá tudo ok? Alguém pode responder? Está tudo ok? Tá tranquilo? Obrigada, Gustavo. Obrigada, Ana. Obrigada. Davi, obrigada. Obrigada por ter respondido. Tudo certo, Igor? Que bom que tá tudo certo, tá tudo tranquilo. E é isso, gente. Eu acho que eu vou deixar esse trem desligado na minha cara, porque toda vez eu tenho problema para gravar essa aula para deixar para vocês aí. Mas eu quero de novo agradecer a vocês, eu agradeço muito o esforço de vocês, tá bom? Agradeço a nossa aula, o nosso capítulo, na verdade, está encerrado, né? Aqui vai ficar para vocês da página 16 até a 19, né? E a gente volta em agosto falando sobre sistemas filosóficos, Hegel, materialismo dialético de Marx, né? Então a gente vai voltar aqui no capítulo 2 da filosofia para falar um pouco sobre esse princípio, essa teoria de Hegel, né? Que a gente sempre lê Hegel e depois lê Marx para poder entender um pouco sobre o que o cara, né, que o Marx está querendo dizer, que eu acho muito interessante também. Então é isso. Eu agradeço a vocês de coração e a gente termina aqui o nosso circuito, né, pela filosofia moderna e pela filosofia clássica, né, pela filosofia. Eu acho que eu não sei se eu acho que vocês viram, foi com o David, o professor de filosofia antiga, né? Mas a gente revê muito esses caras aí dentro dessas filosofias clássicas e filosofias modernas. Então, fica o meu abraço, boas férias, curtem bastante, né? Descansem bastante. Eu sei que tá em casa, mas é um pouco complicado descansar em casa, né? Por conta da quantidade de trabalhos. Agradeço muito. Obrigada, Aninha. Obrigada, Paula. Obrigada, Davi, Igor, Gustavo. Um beijo para vocês e boas férias. Até agosto. Até agosto. Se Deus quiser, né? Ainda bem que a nuvem de gafanhoto já foi embora, né? Então a gente vai continuar tendo soja, milho, comida, né? Então essas pragas ainda não estão chegando por aqui, não. Ela foi embora. Ainda bem, né? Obrigada, Igor. Boas férias para você. Boas férias. Beijo no coração de vocês. Não é corona, não. Só secura mesmo. Obrigada, Ana. Obrigada para você também, viu? Fique com Deus. E boas férias também. Bom descanso, né? Obrigada. Beijo. Beijo no coração. Jordana, tá tudo bem? Beijo para você também. Beijo para o Paulo, para Cecília, né? Beijo para vocês. Fiquem com Deus aí. Boas férias, né? Fiquem em paz, né?